Bom dia. Hoje nós falaremos sobre a teoria política de Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo suíço contratualista que viveu no século XVIII. Bom, mas antes de falarmos sobre a teoria política de Rousseau, é importante que nós possamos entender a formação do Estado moderno, a formação do Estado nacional na Europa. A configuração do modelo do Estado moderno. O Estado moderno é caracterizado pelo monopólio do poder. Esse Estado se configura nesse monopólio de fazer e aplicar as leis, cunhar moedas, cobrar os impostos, gerir e administrar os serviços públicos, ter um exército e ser o único a deter o poder legítimo. Nesse Estado absolutista, o rei ele possui um poder que é fundamentado no direito divino, ou seja, ele se considera dotado desse direito que Deus deu de governar. E esse Estado, ele tem essa forma única, concentrada do poder, diferente, por exemplo, da época medieval, por exemplo. Se a gente olha naquele contexto, por exemplo, do início do Renascimento também, a gente via vários estados fragmentados, como, por exemplo, que Maquiavel retrata nas suas obras em uma Itália completamente dividida. Na modernidade, não. Cresce os estados nacionalistas, os estados de um poder centralizado, os estados absolutistas. E aqui do lado direito, nós vemos uma pintura do rei da França, Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, que se considerava o centro do universo. Até numa tendência também já da modernidade, do homem se considerar o centro e do homem realmente ser o centro. E, enfim, de tantas mudanças que houve, também houveram essas mudanças políticas. E uma máxima do rei Luís XIV retrata bem esse Estado moderno, em que ele afirma que eu sou o Estado, ele é o Estado. Então, no final do século XVII, esse Estado começa a ganhar forte oposição, por ser um Estado que, além de concentrar o poder, só reafirma, só faz com que cresçam as desigualdades, a pobreza, enfim. Também nesse contexto em que começa a ascender uma nova classe política, a burguesia, como vemos na imagem ao fundo desse momento importante da Revolução Francesa. Bom, e com isso a política ela vai sofrer uma tendência pela laicização, aliás, do Estado. O Estado começa a se separar da Igreja, começa oposição ao direito divino de governar do absolutismo. Então nasce uma teoria do direito natural. Essa teoria da justnaturalidade, essa teoria justnaturalista, ela consiste na defesa de uma lei universal ditada pela razão humana, não mais por Deus, mas pelo homem. Agora o homem é o centro. E essa lei natural, ela aponta o homem como dotado de liberdade e que todos os homens são iguais. Tá aí um dos lemas da Revolução Francesa: a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Com isso, nessa oposição a esse Estado absolutista, aparecem também as teorias contratualistas, por exemplo, de Thomas Hobbes, John Locke e do filósofo que nós estudaremos hoje, Rousseau. São teorias derivadas do justnaturalismo, ou seja, o que a gente já falou, teorias derivadas dessa noção de que todos os homens são iguais e que o poder do homem vem da racionalidade, a legitimidade do Estado. O estado de Nesse estado, eles defendem, na verdade, um estado de natureza, em que o indivíduo é dono de si e dos seus poderes. Não mais Deus determina, ou enfim, o homem ele é dono de si, ele é dono das suas ações. E nesse estado de natureza, é um estado antes da sociedade.
é um estado primário do homem. E uma das perguntas, na verdade, perguntas centrais às teorias contratualistas é: por que o homem se submete ao Estado e qual é a base legal do Estado? Bom, são perguntas que permeiam o pensamento de Hobbes, de John Locke e de Rousseau. E tratando propriamente dito de Rousseau, que foi esse filósofo suíço, na verdade, que é esse filósofo suíço, que viveu boa parte da sua vida na França, desde 1748, e lá morreu em 1778. Rousseau critica o absolutismo. Segundo ele, o pacto social é que legitima o Estado. Para Rousseau, no estado de natureza, os indivíduos viviam sadios, cuidando de suas próprias sobrevivência, até o momento em que surgiu a propriedade e uns passam a trabalhar para outros, gerando escravidão e miséria. Trata-se, portanto, de um efeito, de um falso pacto social, esse vivido pelo esse estado de natureza. O que coloca as pessoas sobre grilhões, sobre a escravidão. Há que se considerar a possibilidade de outro contrato verdadeiro e legítimo, pelo qual o povo esteja reunido sob uma só vontade. Esse estado legítimo de um povo reunido por uma só vontade é esse contrato social, feito por todos e que é legitimado nesse consentimento unânime, nesse consentimento de todos. Rousseau defende isso nesse sentido. Imaginemos que vivêssemos cada um todo o tempo num estado de sobrevivência, de alerta, como se tivesse que nos defender a todo tempo para salvar a nossa vida. Olha que coisa seria, que absurdo seria, na verdade. E o quão difícil seria a nossa vida, né? Então, os homens consentem por esse estado, por esse contrato social. Pelo pacto, o indivíduo abdica de sua liberdade, mas como ele próprio é parte integrante e ativa do todo social, ao obedecer à lei, obedece a si mesmo. Portanto, ele é livre. Então, o homem que cria as leis, ele obedecendo, não está fazendo mais do que exercendo essa liberdade. Não que eles sejam escravos das leis, porque eles próprios elaboram as leis. Então, ele próprio, no caso, o homem. Então, Rousseau defende essa visão de um contrato social que deve partir do todo, que deve partir de todos e que deve direcionar a nossa vida nesse sentido. E não que nós não sejamos seres livres, como ele aponta. Nós fazemos parte integrante e ativa do todo social. Ainda segundo Rousseau, o mesmo indivíduo, quando faz a lei, é cidadão, mas é súdito quando a ela obedece e se submete. Ou seja, ele se torna esse ser ativo e, ao mesmo tempo, ele obedece à lei, se submete, como a gente já falou. E a pessoa é livre na medida em que dá o livre consentimento à lei e consente por considerá-la válida e necessária, como a gente já falou. O homem consciente que obedecer essas leis é necessário. É necessário para um bem viver, necessário para a sua sobrevivência. Então, Rousseau, ele vai ser um protagonista, na verdade, ele vai ser um precursor defendendo essa democracia direta e essa vontade geral. Uma coisa até então inovadora. Se a gente pensa no século XVIII, XVII, e tá aí uma máxima de Rousseau: o homem é livre na medida que dá ali o livre consentimento à lei. Então, Rousseau ele defende isso. Ele defende esse contrato social que deve partir do todo para que seja legítimo. E a força do Estado se torna legítima quando obedece às leis, leis essas elaboradas pelo próprio homem. Então, a teoria de Rousseau ruma mais ou menos nesse sentido. E como a gente viu, é uma teoria que influenciou bastante os ideais da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade. E essa imagem que eu trouxe é a imagem da execução de Robespierre, um dos chefes da segurança nesse projeto
da Revolução Francesa. Mas aí já observamos algumas contradições, como, por exemplo, para asseverar, na verdade, para guardar a liberdade, esse Estado, ele priva a liberdade de alguns, como aconteceu nesse episódio da Revolução Francesa. Na verdade, com esse fim desses episódios de mortes, de privação da liberdade, em vista de um ideal que busca a liberdade. Então a gente vê uma contradição nesse sentido. E as ideias de Rousseau são ideias novas, são ideias atuais. A gente vê que são ideias ainda que têm que persistir no nosso dia a dia e que, principalmente, muitos problemas da modernidade não foram superados. Nós que somos homens contemporâneos devemos pensar nesse sentido. Por exemplo, Rousseau defende que todos os homens devem ser livres e que, por exemplo, a sua religião não determine, na verdade, não prive a sua liberdade. E a gente vê que até hoje, por exemplo, isso acontece pela religião ou pela opção sexual, enfim, o homem tem seus direitos ainda privados. Então nós temos muitos problemas a serem superados na modernidade. E a gente vê também que a racionalidade ganha, que a racionalidade chega aos seus limites e que o projeto racional ele falha. E aí há filósofos que vão retomar esses problemas, como Habermas, também trazendo Kant. Então, são problemas que geram essas discussões. Mas Rousseau, ele traz essa parte fundamental, traz essa visão fundamental, e que influenciou, por exemplo, além de Robespierre, mas também Marx. E foi uma visão fundamental no pensamento político moderno.